Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. Eu abro essa edição falando sobre estresse financeiro. Uma empresa especializada em educação financeira fez uma pesquisa e percebeu que de cada 4 brasileiros, 3 andam preocupados com o pagamento das contas. A alternativa tem sido pegar dinheiro emprestado e ver lá na frente como resolver a situação. Estresse financeiro. Alguém já ouviu falar? É um sentimento de pressão causado pelo dinheiro. E os impactos dele se espalham tanto pela saúde física quanto pela produtividade e nas relações pessoais. Essa preocupação tira o humor de muita gente. Uma pesquisa realizada por uma empresa de educação financeira entrevistou 1.603 pessoas e apontou que 74% dos entrevistados sofrem do estresse financeiro. A preocupação é de não conseguir pagar todas as contas com a própria renda. O que mais chamou a atenção dos especialistas nesta pesquisa é que não são as pessoas desempregadas ou os trabalhadores autônomos que se preocupam com a falta de dinheiro. Essa preocupação vem de trabalhadores com carteira assinada e que têm renda fixa. E isso é um ponto de atenção, ou seja, mesmo eu tendo renda, mesmo eu tendo um ganho, existe uma preocupação que a gente até fala que é a falta do dinheiro, mas na verdade é o desconhecimento de como usar esse dinheiro. E isso é muito preocupante. Aluguel, contas de consumo de água, luz, supermercados, financiamentos, cartão de crédito e cheque especial. Para a especialista, as pessoas não se preocupam com o futuro e caem nas armadilhas das dívidas. Mas o principal é a falta de conhecimento, que a gente chama que é a falta de educação financeira. Ninguém ensinou para essas pessoas que parte do ganho dela, parte do salário, ela não precisaria gastar. Então, desde o primeiro salário, desde o primeiro ganho que ela teve ou contato com o dinheiro, o que ela aprendeu se a gente for até pesquisar e perguntar? O que eu faço com o meu salário, com o meu dinheiro? Recebi, eu tenho que gastar. É como se eu tivesse alergia ao dinheiro. Então, o que essas pessoas fazem é recebem, gastam. E, em contrapartida, elas também aprenderam a usar o crédito, só que de maneira errada. Elas não têm consciência do que é o crédito, do que é o cheque, do que é o cartão e usa deliberadamente, vivendo só o hoje e esquecendo do amanhã. E quem está acostumado a chamar o cartão de crédito e o cheque especial de vilões do bolso do trabalhador, a educadora dá um puxão de orelha. O vilão principal, a gente até fala, será que é o cartão, será que é o cheque? Na verdade, é o usuário. Porque ninguém obriga alguém a ir lá passar o cartão. Ninguém obrigou ninguém a usar o cheque especial. O que aconteceu? Está lá, liberado, está disponível, só que eu desconheço. E eu uso sem entender. Então, o problema, o vilão, não é o crédito, não é o sistema financeiro. É a pecinha que está por trás daquele instrumento, que por falta desse conhecimento, usa sem entender os benefícios e a falta de uso corretamente, os malefícios que acarreta. Ou seja, lidar com dinheiro, lidar com crédito, acarreta numa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade desse recurso, eu estou usando ele para realizar o meu projeto de vida, os meus sonhos, meus desejos enquanto família, enquanto cidadão, ou não, estou usando sem entender e estou nessa corrida, trabalho para pagar o de ontem e não o de hoje ou da manhã, e eu também não paro, não estanco. Então, o vilão não é as ferramentas que temos à disposição, mas como que eu utilizo ela no meu dia a dia. E olha só, casos de hepatite aguda em crianças podem estar relacionados à Covid-19. A doença misteriosa já foi registrada em pelo menos 20 países do mundo. A criança aparentemente saudável um dia acordou com marcas de alergia e no outro despertou com a parte branca dos olhos amarelada. A família logo levou a menina a um hospital nos Estados Unidos e lá o quadro evoluiu de forma assustadora. Ela começou a tremer, ficou fraca, não conseguia sustentar a cabeça. Não parecia minha filha. Foi o que disse em entrevista Kelsey Schwab, mãe de Belan,
a menina americana de apenas 2 anos de idade, diagnosticada com hepatite severa. Mas como ela e outras crianças chegaram a esse ponto é o que a comunidade médica tenta descobrir, desde o surgimento dos primeiros casos da doença na Europa. Não há barra E ou não há tracinho E, é essa hepatite chamada nos meios não médicos de misteriosa ou a nova hepatite. Então é uma hepatite que não é não A, não B, não C, não D e não E. Ou seja, não é nenhum dos tipos da doença conhecidos até agora, mas já atingiu cerca de 350 vítimas em pelo menos 20 países. Mas agora um artigo publicado na revista The Lancet revela que a doença pode estar relacionada com a Covid-19 e com o adenovírus, que são vírus que costumam causar sintomas gripais ou gastrointestinais. Os pesquisadores das áreas de gastroenterologia e hepatologia mostraram que uma infecção anterior ou atual por Covid-19, seguida de outra por adenovírus, deixa uma espécie de reservatório viral no trato intestinal. A hipótese é que após infecção por Covid, a infecção por adenovírus cause essa alteração que vai fazer uma lesão hepática, por isso a hepatite, que então a hepatite é a inflamação das células hepáticas, das células do fígado, e quando evolui para a hepatite fulminante, então essa é a preocupação, foram esses casos que chamaram a atenção, né? Hepatite fulminante significa uma morte maciça dos hepatócitos, das células do fígado, e isso pode levar à morte. O vírus da Covid-19 foi encontrado em 18% dos casos analisados no Reino Unido. A maioria das crianças não estava na faixa etária para tomar a vacina contra o coronavírus. Outro estudo da Organização Mundial da Saúde mostrou que 70% das crianças que tiveram a doença tinham sido infectadas pela Covid pouco tempo antes. Aqui no Brasil, até o fechamento dessa reportagem, havia pelo menos 40 casos suspeitos, mas o número pode ser maior. No último final de semana, a doutora Daniela atendeu mais uma possível vítima. Não está notificado ainda, então não posso falar sobre, mas um bebezinho de 1 ano e 4 meses, que os pais tiveram contato no feriado do dia 21 de abril com um amigo que mora na Alemanha, e 4 dias após a criança abriu com um quadro de diarreia. Diarreia é só um dos sintomas da doença que acomete crianças e adolescentes de até 16 anos de idade, mas principalmente quem tenha até 5. E além da diarreia, o paciente pode apresentar vômito, irritação na pele, dores, mal-estar, mudança na coloração da urina e das fezes, olhos amarelados e febre. E nós, médicos, temos consciência que pode ser que o número de procura ao pronto-socorro aumente pelo medo da população. A doença já tirou a vida de mais de 10 crianças no mundo e praticamente a mesma quantidade precisou de um transplante de fígado. Foi o caso da pequena Belan, que recebeu o órgão de um adolescente de 16 anos e se recupera bem, como relatou a mãe dela. Começou a brincar, a falar um pouco mais. Chegou até a pedir comida e suco. Grandes conquistas da pequena guerreira que venceu o inimigo que ainda desafia a ciência. E a pandemia agravou a situação das filas por uma avaliação cirúrgica na cidade de São Paulo. Cerca de 160 mil pessoas estão aguardando por uma consulta e a espera pode chegar a 4 anos. Precisar fazer uma cirurgia já é angustiante. Agora imagine esperar mais de 1 ano só para fazer a avaliação que antecede o procedimento. Foi o que aconteceu com a Débora. Eu passei, acredito que 1 ano e meio. Esperando a avaliação cirúrgica. Isso. Mas a avaliação foi realizada no final de 2018 e até agora a confeiteira não conseguiu fazer a cirurgia bariátrica, que, segundo ela, foi indicada por uma equipe multidisciplinar.
Eles falaram, olha, você se encaixa no quadro para fazer a bariátrica, você tem a necessidade para a obesidade não agravar mais seus problemas de saúde. Débora conta que tem sobrepeso desde a adolescência e, por conta disso, ao longo dos anos, contraiu problemas nas articulações, coluna, hipertensão, pré-diabetes e mais. Hoje eu tenho síndrome do pânico e depressão, e um pouco é pela questão do sobrepeso também. E mesmo com todos os problemas, não há previsão para a cirurgia. Mas ao menos a confeiteira passou pela avaliação, que só para a realização da bariátrica é aguardada por outras 3.680 pessoas aqui na capital. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo mostram que há aproximadamente 160 mil pessoas na espera por uma consulta de avaliação cirúrgica aqui na capital. De janeiro a março deste ano, os pacientes de ortopedia ocupavam o topo desse ranking. Entre 30% e 40% dos casos avaliados resultam em cirurgia. E a grande questão é o risco que os pacientes correm à espera da realização do procedimento, que muitas vezes demora anos. Um paciente de artrose no joelho, por exemplo, pode sofrer graves consequências. Se a gente já pegar um paciente que está num estágio já um pouco mais avançado, né? E aí, mesmo assim, eu demorar mais 4, 5 anos, muitas vezes passa de 4 anos, né, a fila de espera. Sim, o paciente pode ficar com tanta dor que ele não consegue até deambular, não consegue andar. E isso só vai tirando a qualidade de vida do paciente. A secretária executiva de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo diz que um caso agravado ao longo do tempo torna-se prioridade. Se o paciente, durante o seu segmento ambulatorial, ele tem uma crise muito forte, ou o médico avalia que o caso já se tornou uma urgência médica, ele volta para a regulação, esse pedido de cirurgia com urgenciamento. Então, a nossa equipe de reguladores vai priorizar esse caso. Ele não vai precisar ficar naquela ordem cronológica da fila. Só para a cirurgia de joelho, no mês de março, mais de 13 mil pacientes aguardavam pela consulta para a avaliação cirúrgica. Para a cirurgia de coluna, eram quase 12.500. Cabeça e pescoço, cerca de 1.600. E quem já passou pela apreciação, como a Débora, agora espera ainda mais pelo agendamento da cirurgia. A confeiteira aguardava uma resposta há 3 anos e meio, até que, por coincidência ou não... Hoje, de manhã, eu acho que umas 2 horas depois que eu falei com a equipe de vocês, eles entraram em contato comigo e perguntaram se eu já tinha feito o procedimento da bariátrica. Eu expliquei que não. Eles mandam uma mensagem eletrônica pelo WhatsApp e você responde sim ou não. Não tem um contato, é sim ou não. Mas também não te passaram mais nenhuma informação? Não, não. Eu perguntei, eles falaram, esse é um canal automático, onde nós estamos averiguando pessoas que estão no aguardo do SUS para fazer o procedimento da bariátrica. Para todos os tipos de cirurgias em todo o estado de São Paulo, 600 mil pessoas aguardam na fila, que ficou ainda mais crítica ao longo da pandemia. Aqui na capital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, além de outras ações, recentemente foram implementados 17 hospitais-dia para atender parte dessa demanda. Nós temos que procurar avaliar as filas com maior número de pacientes e estar aí fazendo ações para poder resolver a maioria dos casos. Por exemplo, agora em junho, nós vamos lançar o Avança Saúde Pequenas Cirurgias, que são cirurgias simples que os nossos hospitais-dias podem realizar e que nós podemos zerar essa fila de espera. Apesar dos esforços anunciados, ainda sem resposta concreta, a Débora desabafa. É a minha saúde sendo negligenciada. E olha só que alarmante, de hora em hora, 28 motoristas brasileiros são multados pelo uso de celular enquanto dirigem. Um problema que, além da multa, provoca acidentes e milhares de mortes. E neste mês acontece o Maio Amarelo com o objetivo de chamar a atenção dos motoristas para os riscos de usar o celular enquanto dirigem.
O celular se tornou um equipamento indispensável. Além de facilitar a comunicação em qualquer lugar do mundo, ele também pode ser usado para pagar contas, fazer pesquisas e procurar por um transporte rápido. São tantas facilidades, mas isso trouxe também a dependência. Tem gente que não consegue ficar longe do aparelho, nem na hora de dirigir. E é fácil flagrar o uso deles pelos motoristas. Pelo Código Nacional de Trânsito, dirigir usando o celular, o condutor comete infração gravíssima, perde 7 pontos na carteira de habilitação e recebe uma multa de R$ 243,47. Roberto trabalha com direito de trânsito. Ele disse que grande parte dos motoristas que têm a CNH suspensa por conta de pontos é por causa do celular. Cada 50, mais ou menos umas 15 ou 20, mais ou menos, tem essa infração. Qualquer motivo para pegar o WhatsApp, é um aplicativo, é fatal isso. É fatal. O pessoal fala, né? A bobeira do décimo. Que um décimo matou alguém, atropelou alguém. Uma pesquisa da Abramet apontou que a cada hora, 28 motoristas são flagrados usando o celular enquanto dirigem. Outro dado preocupante, também apontado pelo estudo, é que de 30 mil acidentes com mortes registrados, 14% deles foram causados pela mistura celular e direção. Um efeito surpresa, né? Que é o toque do celular. Quando toca o celular, o efeito surpresa vem de imediato. A pergunta que ele se faz é quem é, o que quer, né? E vai buscar esse celular. Leva 3, 4 segundos para pegar o celular do lado da cadeira ou no porta-luvas. E nesses 3 ou 4 segundos, né, se ele estiver a 100 km por hora, ele terá percorrido 120 metros, sem a visão dos 360 graus. Entre os estados brasileiros que se destacaram negativamente no ano passado por terem mais registros desse tipo, São Paulo lidera com 37%, com 91.362 ocorrências. Em seguida estão Minas Gerais e Goiás, com 30.843 e 16.971 infrações. As multas por causa do uso do celular ultrapassaram as de uso de álcool. Ele desligar o celular, nós vamos ver que ele continua desconectado, porque ele está fazendo um retrospecto daquilo que falou e ouviu. Para chamar a atenção dos motoristas e tentar reduzir esses números, a Abramet e o governo federal lançaram a campanha Maio Amarelo. As autoridades vão mostrar ao cidadão que medidas simples e eficazes podem ser colocadas em prática para reduzir os acidentes, como utilizar passarelas e faixas de pedestres, respeitar a sinalização, realizar ultrapassagens seguras, não misturar álcool e direção, proteger os mais vulneráveis no trânsito e adotar regras de direção defensiva. O Maio Amarelo é importantíssimo e deveria se estender pelo ano todo. Nós não podemos abandonar esses indivíduos, quer pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, porque nós estamos vendo que existe uma doença epidêmica no trânsito, que nós chamamos doença do trânsito, que é o sujeito saudável, sai de casa saudável e repentinamente é atropelado ou sofre um acidente e vira um paciente que dá entrada no hospital com lesões graves e, muitas vezes, em óbito. E veja a seguir, prática regular de atividades físicas ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares. E ainda, maior cinema a céu aberto do mundo volta a São Paulo e se torna diversão garantida para toda a família. Eu volto em instantes. Até já! Um estudo realizado na França mostra que estímulos elétricos podem ajudar ex-fumantes a ficarem livres do vício de uma vez por todas. Segundo o Ministério da Saúde aqui no Brasil, o percentual de fumantes com 18 anos ou mais é de quase 10%.
42 anos de idade e 24 de vício. Cássio começou a fumar na adolescência e conta que tentou parar várias vezes, mas só conseguiu de verdade quando se deparou com esta motivação. O grande impulsionador e motivador da minha parada foi o meu filho. Tenho um filho só, hoje com 6 anos, mas na época com 2, e nasceu com alguns probleminhas respiratórios. A gente sempre precisava colocar nebulização, levar ele ao médico, e isso me dava ali um peso muito grande. Um peso que finalmente conseguiu tirar das costas. E hoje, enche a boca para comemorar a vitória. No último dia 23 de abril, fez 4 anos que de fato eu parei de fumar. Mas não pense que foi fácil, não. O primeiro dia foi o dia mais longo da minha vida, grandes dificuldades. Por vários dias, né? Eu diria que ali na primeira semana eu cheguei a cheirar cinzeiros. Há muito tempo eu fiquei ali pegando cinzeiro usado e cheirando para tentar conter um pouco da vontade, da fissura que eu sentia. Por isso, assim como aconteceu com ele antes, muitos acabam cedendo ao vício. Estima-se que entre 10% e 20% das pessoas voltam a fumar, tempos depois de tentar largar o cigarro. Uma vez que você já teve o vício, você está sob risco de voltar a ficar dependente daquela substância novamente. Mas agora a ciência pode ter descoberto uma solução para quem está sempre lembrando do tabaco. Correntes elétricas leves no cérebro podem ajudar os ex-fumantes. Essa é a conclusão de um estudo realizado por pesquisadores do Hospital Universitário de Dijon, na França. A pesquisa revela que quem passa por sessões regulares dessa estimulação cerebral externa tem 2 vezes menos chances de voltar a fumar até 6 meses após a interrupção do hábito. O estudo está em fase inicial e, segundo especialistas, ainda não dá para dizer se é mesmo eficaz, mas é uma esperança. Enquanto a nova terapia não se concretiza, outras alternativas estão disponíveis. Além do envelhecimento precoce, o tabaco pode causar doenças arteriais, infarto, derrame cerebral e câncer nos mais diversos órgãos. O pneumologista explica que é uma questão de decisão e o que não faltam são técnicas para ajudar. É importante definir uma data para começar o processo de parada. Tirar de casa objetos relacionados ao cigarro, bem como evitar o cheiro, lavando roupas, cortinas e tapetes. Mastigar algo também é recomendável para reduzir a ansiedade, que também pode ser controlada com a prática de outras atividades prazerosas. E ainda tem medicações que ajudam. Tem a bupropiona, a vareniclina, que hoje em dia está mais difícil de ser encontrada, mas a bupropiona, que é um antidepressivo que ajuda. Alguns outros antidepressivos também podem ser utilizados e algumas medidas de suplementação de nicotina no momento de parar de fumar, como o adesivo ou goma de mascar. Isso associado a um acompanhamento médico e psicológico no sentido de auxiliar o indivíduo no momento da cessação. O Cássio não precisou de remédio, mas usou algumas técnicas. Eu participei sim de um programa que chama Tabas, no meu trabalho, para poder me apoiar com orientação, mas por conta própria eu resolvi estabelecer uma data e a partir dali eu larguei o cigarro, parei, e hoje eu posso dizer com certeza que o exemplo de fumante, o mau exemplo, vamos dizer assim, eu não vou dar para o meu filho, não. As doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral, são as principais causas de morte nas Américas. A hipertensão arterial é responsável por mais de 50% delas. A prática de esportes reduz o risco. Acompanhe na reportagem. Viviane tem 52 anos e um bom histórico de saúde. Sempre teve hábitos saudáveis em relação à alimentação e prática de esportes.
Cigarro e álcool estiveram longe da vida da atendente. Mesmo assim, ela sofreu um acidente vascular cerebral durante uma cirurgia odontológica. Segundo a pesquisa que fizeram, foi a hiperextensão do pescoço durante a cirurgia que eu tive. Durante 8 horas eu tive com ele hiperestendido, então formou um coágulo na carótida e subiu para o cérebro. Por conta do AVC, Viviane tem dificuldades para se locomover. O lado esquerdo do corpo ainda está semi-paralisado. Para andar, ela precisa da ajuda de uma bengala. Hoje ela faz exercícios de fisioterapia para voltar a ter uma vida normal. A mão esquerda não mexe, então eu tenho assim, uma tábua auxiliar com um prego de aços inoxidável para poder cozinhar, porque eu gosto muito de cozinhar, então eu consegui seguir minha vida dessa maneira, me reinventando. A Viviane foi pega de surpresa, mas em alguns casos, os sintomas da hipertensão aparecem quando a pressão sobe muito. Dores no peito, na cabeça, zumbidos no ouvido, fraqueza e tonturas e sangramento no nariz. A grande maioria dos casos é absolutamente silencioso, né? É absolutamente silencioso. Você vai ver sintomas quando a pessoa tem picos altos, então faz 18, né, 180 de pressão, 200 de pressão. Às vezes a pessoa tem dor de cabeça, tontura, mal-estar, sangue no nariz, mas a maioria das vezes é uma doença absolutamente silenciosa, porque ela vai subindo lentamente, o corpo vai se acostumando com esse setup mais alto, e a pessoa não sente nada, ao contrário, quando você abaixa é que ela sente mal-estar. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro e olhos e pode causar paralisação dos rins. Essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, entre eles fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. A incidência aumenta com a idade. É maior entre homens com até 50 anos e entre mulheres acima de 50 e em diabéticos. A gente acaba tendo a obrigação de cuidar desses pacientes com 50 anos, porque eles já têm a manifestação grave das doenças. Mas a hora de evitar essas doenças é desde a infância. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Somente o médico pode determinar o melhor método para cada paciente. Muitas vezes o doente deixa de tomar medicamento com controle adequado só de mudar o estilo de vida. Acho que esse é o ponto maior. É bom quando você no consultório orienta o doente adere a isso e ele percebe como tira ou praticamente reduz a quase nada o medicamento e como funciona mudar o estilo de vida, não só pela hipertensão, mas pelo conjunto de benefícios que você vai ter, obviamente, para o teu corpo, pensando aí pelo menos médio e longo prazo. Hábitos que, segundo Viviane, foram fundamentais para que ela pudesse sobreviver ao AVC. Tem como você se fortalecer, como era o meu caso, que eu fazia há 22 anos academia, eu era bem forte, então segurou porque senão eu teria morrido mesmo. Eles me deram 2% de chance de vida só na época. Então, pelo seu hábito de não fumar e praticar exercício, é o que te manteve vivo. Isso me ajudou muito. Quer dizer, você nunca fumar na vida e praticar exercício físico foi fundamental para você estar bem hoje. Com certeza. Isso me fez sobreviver e estar aqui conversando com você hoje. E olha só, o frio chegou com tudo em várias partes do Brasil. E nesse clima, além de manter o corpo aquecido, é preciso ter cuidados especiais com a pele. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. O inverno parece ter chegado mais cedo ao Brasil. Quem costuma sentir mais frio já está sofrendo com as baixas temperaturas. Pra mim o frio é terrível, então eu sinto que eu sou uma pessoa muito frienta, né? De manhã tá até sendo ruim pra acordar por causa que tá muito frio. É chegada a hora de tirar aquelas roupas mais quentinhas do armário. Um casaco bem grosso e bota. Eu já tirei sim um branquinho bem peludinho que parece um ursinho. O mês de maio já registra temperaturas abaixo da média para o período. E segundo o meteorologista, o inverno também será rigoroso. Então, se o fenômeno Laninha continuar atuando,
com toda certeza aí essa temperatura vão ficar amena, especialmente aí para a região sul do Brasil, onde se sente mais a chegada dessas massas de ar polares. E é nesse clima que os cuidados com a pele precisam ser redobrados, porque é no frio que ela fica mais sensível. E aí podem surgir alguns problemas dermatológicos e aqueles que já existem podem ser agravados. E não pense você que é só o sol que pode provocar queimaduras. Tô até assustada, como assim? Tem queimadura de frio? Frio também queima a pele. Você vai ter essa agressão em regiões muito frias, né? E também com muito sol, frio com o sol, que além de você ter essa queimadura pelo próprio frio, a sensação do trauma mecânico, do calor, da temperatura, que resseca, mas pelo sol também, às vezes, em excesso. Em áreas para quem vai esquiar, por exemplo. E não é só o frio que prejudica a pele nessa época do ano, mas o clima seco. E como a gente está vindo numa transição de temperatura, a gente está acostumado, às vezes, no verão não usar tanto hidratante, e quando começa a chegar no inverno, começa a sentir a falta quando a pele começa a coçar, que é um dos sinais que a pele está ressecada, principalmente dos membros inferiores, né, do joelho para baixo, e do cotovelo para as extremidades. A dermatologista explica que a pele seca pode resultar em alergias, ferimentos e infecções, cuja cura pode exigir até o uso de antibióticos. Mas nos casos mais leves, basta começar a hidratar, refazer essa barreira epidérmica que perdeu a água, que perdeu a sua hidratação e um pouquinho da oleosidade, a gente repõe, capricha nos hidratantes. E aí a gente repõe como? No banho. Eu sempre sugiro nessa época do ano que se use sabonetes mais hidratantes, porque já que vai acabar usando uma água mais quente, tempo já acaba demorando um pouco mais no banho, que os sabonetes sejam mais hidratantes. Agora, em se tratando de hidratante, o hidratante começa no cabelo, na pele do corpo, na pele do rosto. E por aí vai, mas tudo depende da faixa etária. Até os 35 anos, segundo a dermatologista, a tendência da pele é ser mais oleosa. Portanto, recomenda-se um hidratante mais leve, na forma de loção ou creme gel. Os pacientes com um pouco mais de idade, que já sentem mais esse ressecamento da pele pela idade, já tem esse refinamento, essa desidratação natural, e também tem as questões hormonais que estão diminuindo, usar produtos mais pomadas, que façam uma hidratação um pouco mais pesada, como a gente comenta. Então, mais à base de manteiga de karité é uma dica que eu gosto muito. Alguns se dão muito bem com a ureia. Mas não basta hidratar o exterior, especialmente quando o tempo está seco. É primordial beber água. De 2 a 3 litros dia. Eu sei que muitas pessoas não fazem essa quantidade toda, mas para o bom funcionamento do organismo, para eliminar a toxina, para diminuir até os odores corporais, porque a gente coloca as toxinas através da transpiração, é importante que a gente mantenha a pele hidratada, sim, de dentro para fora. Então é isso. Se você ainda não cuida da pele, atenção, porque o frio já chegou e promete castigar. E antes de encerrar, olha só, o maior cinema a céu aberto do mundo volta a São Paulo neste mês de maio. A programação reúne fenômenos de bilheteria, grandes clássicos e outras atrações. Acompanhe. De carro, voando, saltando, de moto, de trem, correndo, cantando, de bicicleta. A maior tela do mundo surge ao ar livre e impressiona. Vem aí o Vibra OpenNet, energia que emociona. Um telão de 325 metros quadrados e todo um aparato de áudio e vídeo que proporcionam uma experiência única. Nosso grande elenco já está a caminho. Em 98, a gente descobriu que existia essa tela na Suíça, né?
e eu fiz um contato então com essa empresa, dona dessa tela, mas entendi que aqui no Brasil ia ser interessante a gente trazer a música também para dentro do cinema. Então, além da sessão de cinema, nessa tela maravilhosa, imensa, do tamanho de uma quadra de tênis, de um som surround, né, que é melhor do que qualquer filme que você já tenha, qualquer sala de cinema que você já tenha visto. A gente ainda traz, em algumas noites, um show depois da projeção. E não para por aí. Além da sétima arte, das apresentações musicais, a ideia do Vibra Open Air, segundo o diretor, é contar uma história. O último evento, por exemplo, vai ter exposição e culinária relacionadas ao tema do filme. O último dia do evento, que é o dia 12 de junho, vai mostrar o documentário que fala sobre um festival de música negra que aconteceu no Harlem, nos Estados Unidos. Para continuar a contar essa história, a gente convidou a Feira Preta, que vai trazer uma edição reduzida para o Vibra Open Air. Vai ter uma gastronomia também especial nessa noite. E vai ter o Fernando Rosa, que é um baixista que toca soul music, também fazendo um show antes do filme. Tudo isso você confere a partir do final do mês de maio no Jockey Club de São Paulo, onde tudo começou lá em 2002. Na maior tela de cinema ao ar livre do mundo. E de lá para cá, a gente já fez 35 edições. O evento já foi para quase todas as capitais do Brasil, né? Já fizemos no Recife, já fizemos em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre. E atravessou fronteiras. Fora do Brasil, o Open Air esteve 2 anos em Madrid, na Espanha, e outros 2 anos em Lisboa, Portugal. Agora, de volta à capital paulista, celebra seus 20 anos de existência com grandes sucessos do cinema, entre fenômenos de bilheteria, clássicos e animações. São 23 filmes dos mais diversos gêneros, para todos os gostos e idades. Uma programação completa para toda a família. Doors unlocked. Esse é um evento que acolhe especialmente as pessoas, não só por ser um evento muito confortável, né? São 1.500 pessoas, mas numa área que cabe em 5.000 pessoas. Ele é espaçoso, ele é arejado, ele é ao ar livre, ele é um evento tranquilo, gentil, assim, as pessoas se sentem muito à vontade, sabe? Mas alguns ingressos já estão esgotados. Quem tiver interesse, corra, né? O site é www.openairbrasil.com.br. O valor médio do ingresso é de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia entrada. Ah, e a pipoca é por conta da casa. Open Air, energia que emociona. São Paulo, 25 de maio a 12 de junho. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.